Oi pessoal, nesse vídeo eu vou analisar um pouquinho a importância de manter a glicemia, né, que é esse nível de glicose na circulação. Por que é tão grave às vezes a crise de hipoglicemia, que afeta bastante gente, né, na verdade, pessoal que não pode ficar muito tempo sem se alimentar, mas tudo começa pela análise da glicose. Então, por que manter a glicemia é importante? Bom, porque a glicose é um combustível, é um substrato energético muito versátil. É um carboidrato, né, como bem conhecido, é bastante solúvel na água, então é fácil de circular, né, no sangue, então bastante simples o transporte dela, não precisa de uma proteína para que a glicose se ligue nessa proteína e aí circule no sangue. É um combustível universal, porque todas as células humanas conseguem oxidar essa glicose, gerando o famoso ATP. E se for analisar a hemácia, que é uma célula bem simples no nosso organismo, que nem núcleo tem, e dali partir para o neurônio, todas conseguem oxidar essa glicose. Então, numa via chamada glicólise, né, a via metabólica glicolítica, eu tenho aí que essa glicose vai ser oxidada, vai gerar ATP para a célula usar na execução de trabalho. Então, a glicólise, que é a via metabólica na qual a glicose é oxidada, ocorre no citoplasma e não na mitocôndria, organela aí bastante sempre associada, né, à produção de ATP e o consumo de substratos energéticos. Nessa glicólise, eu independo de oxigênio para produzir ATP e preparo ainda uma molécula chamada piruvato a partir da glicose. Então a glicose é oxidada na ausência de oxigênio, isso às vezes causa estranheza, mas oxidação, nesse caso aí vai ser a transferência de elétrons a partir de intermediários da glicólise para outras moléculas que conservam a energia, né? Isso é algo mais complexo de ser analisado aqui. E nesse momento eu prefiro manter algo mais acessível em relação ao conhecimento sobre a glicose e a glicólise. Então, resumindo, na via glicolítica, eu tenho a produção do ATP sem depender de oxigênio, nem dependendo de mitocôndria. É mais, entre aspas, fácil produzir o ATP. A gente já vai ver a utilidade disso. Algumas células são consumidoras obrigatórias de glicose, como as hemácias, por exemplo, que são as células vermelhas do sangue. Elas não têm mitocôndria e essa organela chamada mitocôndria permite às células a oxidação de outros substratos energéticos, como ácidos graxos, corpos cetônicos e alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos. Então, sem mitocôndria, eu não consigo oxidar essas outras moléculas. Então, a hemácia passa a depender exclusivamente de glicose para se manter. É dali que ela tira o ATP para manter a sua existência. A epiderme na pele, as cartilagens e o cristalino são tecidos que não têm vasos sanguíneos. Então, na nossa epiderme não existe vaso sanguíneo como na derme, que é a camada mais profunda da pele, e a nutrição da epiderme se dá por difusão a partir de oxigênio e nutrientes da derme. Então, a derme fornece isso para a epiderme sobreviver. E a difusão é um processo bem lento. Eu não tenho aí, então, uma chegada ótima de nutrientes e de gás oxigênio para que a epiderme mantenha uma alta taxa de produção de ATP. Mas isso é compensado pelo alto consumo de glicose, portanto, nesse tecido que tem uma menor oxigenação, por não ser vascularizado. Nas cartilagens isso acontece também, talvez até isso seja parte do fenômeno que explica por que recuperação de cartilagem seja demorada, seja algo complexo, né, depois de lesionada. E o cristalino nos olhos também não tem vasos sanguíneos, porque isso atrapalharia a visão. Na medula renal, eu tenho uma estrutura pouco vascularizada, então cada rim tem uma medula e um córtex, e o miolo, entre aspas, do rim
é a medula, e nessa medula a vascularização é baixa. Então, consequentemente, quando isso ocorre, a oxigenação do tecido é baixa também, né? A menor chegada, bem simples, é a menor entrega de gás oxigênio. O que esses tecidos e células têm em comum? Eles não conseguem, ou eles não usam, né, o oxigênio para amplificar a produção do ATP, ou têm um acesso limitado a esse gás. Então, é a respiração nossa que mantém a amplificação da produção do ATP. Eu produzo mais ATP a partir dos diferentes combustíveis que as células usam, e aí eu me mantenho durante o período de 24 horas. Sem respirar, eu tenho uma queda drástica na produção do ATP. E se pensar isso em partes do corpo, as partes que passarem por hipóxia, né, que é uma menor entrega do oxigênio, elas vão sofrer um colapso energético, tendo aí uma queda, portanto, na produção do seu ATP. Então essas células aqui é da biologia delas, né? As hemácias, sem mitocôndria, células da epiderme, cartilagens e cristalino, que tem aí uma ausência, né, de vasos sanguíneos, mas possuem mitocôndria, então é algo que permite aí alguma oxidação dependente dessa organela, mas tem uma entrega menor de gás oxigênio, e a medula renal, que é pouco vascularizada, portanto menos oxigênio é entregue a ela. Então isso aí para resumir nessa etapa. Então a glicose ela vai ser o único substrato energético ou combustível capaz de servir como fonte de ATP, mesmo na ausência completa de oxigênio. Então, eu consigo manter alguma produção de ATP em situações como o exercício anaeróbico, né, de uma contração mais vigorosa, onde eu vou ter uma entrega menor de oxigênio para aqueles músculos que estão executando o trabalho, e isso leva a uma menor atividade mitocondrial na produção do ATP, já que essa organela é o local de síntese de mais de 95% do ATP que uma célula produz, e aí essa menor atividade de mitocôndria vai gerar sinais durante aquele período de hipóxia para a glicólise muscular ficar mais ativa. Então, essa glicólise durante um exercício anaeróbico, uma contração mais vigorosa, vai ser a única fonte de ATP, ou a mais importante principalmente. E ela não rende muito, né? A glicose, quando ela é oxidada de maneira anaeróbica, ela rende apenas 2 moléculas de ATP por molécula de glicose oxidada, é a produção líquida de ATP a partir dali. E quando o oxigênio está presente, a mitocôndria está viável, a produção de ATP a partir da glicose sobe para mais de 30. Então, mostrando o papel aí da dupla oxigênio e mitocôndria na amplificação da produção do ATP. Então, no exercício anaeróbico, eu tenho uma menor produção de ATP, um menor rendimento energético a partir desse substrato, que é a glicose. Isso tem essa importância fisiológica, como citado no exercício, e patológica também em casos, por exemplo, de infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico. Nessas ocasiões, eu tenho um bloqueio da vascularização do órgão, da circulação, e isso obrigatoriamente levando a uma queda na oxigenação, portanto, daquela região afetada. Aí, naquela região, a atividade mitocondrial diminui, a produção de ATP diminui e fica apenas a glicólise produzindo ATP. No entanto, é pouco ATP para a complexidade desses órgãos, e eu tenho uma perda grande de células na região afetada. Então isso é um link direto com o metabolismo, né? A manutenção básica da célula, que não tem nada de simples, né? Bem complexa, e que depende de uma entrega constante de oxigênio para não ter problema. Então a glicólise, que é a via de oxidação da glicose, é muito versátil por isso. Ela consegue ainda atender a demanda energética, parcialmente que seja, mesmo na ausência completa de oxigênio e ou de mitocôndrias. Outras funções da glicose, né? Por que é tão importante manter a glicemia? Porque afora a função de síntese de ATP, que é a mais importante nesse caso,
E ainda mais atendendo às exigências de algumas células, né, conforme visto antes, a glicose ainda serve para a síntese de lipídios. Na verdade, é a principal fonte aí de átomos e elétrons para a construção de lipídios como triglicerídeos, ácidos graxos, colesterol e fosfolipídios. Então, o organismo é especializado em transformar o excesso de glicose ou de carboidratos em geral, a partir da dieta, em lipídios que podem ser armazenados. Isso é uma conversa que requer um pouco mais de detalhes, então vai ser um momento específico. A glicose também fornece intermediários para a síntese de alguns aminoácidos, como serina e alanina. Né? Também para glutamato e glutamina, se extrapolar um pouco, eu posso encontrar carbonos que foram já da glicose e que a partir de reações enzimáticas acabam servindo para a síntese desses aminoácidos. A glicose também é fonte para uma molécula chamada ribose 5-fosfato, que vai atender aí a síntese de nucleotídeos. E esses nucleotídeos são a matéria-prima para a síntese dos ácidos nucleicos. Esses ácidos nucleicos, o mais famoso é o DNA, e o outro companheiro dele é o RNA. Tem mais tipos, inclusive, de RNA. Então, imaginar assim que a glicose, que faz parte do amido de um pão, venha a ser distribuída e utilizada no organismo de maneira que parte dela vá compor o DNA. Pelo menos eu acho isso muito legal. Então, assim, a gente precisa desses carbonos para a construção, né, da nossa herança genética que passa de uma célula para outra e depois para as gerações. Pode ser armazenada como glicogênio, isso é muito importante para músculos, para fígado, até no encéfalo, astrócitos, que são células companheiras dos neurônios, conseguem armazenar algum glicogênio para uso próprio ou dos neurônios. E aí outras funções também desse carboidrato. Eu quero explorar isso com mais tranquilidade em outro momento. Então, assim, para terminar, é importante ter em mente que a glicose é o único combustível para algumas células. Exemplo, a hemácia vai consumir massivamente glicose porque não tem mitocôndria que permita o uso de outros combustíveis para produzir ATP. É um combustível preferido de neurônios, né? Então, esse combustível preferido por neurônio por causa da barreira hematoencefálica, que não permite a passagem de todos os nutrientes da circulação periférica para banhar os neurônios. Então, essa barreira hematoencefálica limita aí a passagem, por exemplo, de ácidos graxos e de muitos aminoácidos, e o neurônio acaba tendo uma preferência, entre aspas, por glicose. Muito importante, a glicose gera ATP sem depender de oxigênio ou de mitocôndrias. Então, conforme visto, e vai ser analisado mais além, glicose tem essa versatilidade. Se a mitocôndria for intoxicada, se tiver alguma lesão, ela não consegue usar bem o oxigênio que chega no tecido, mas eu tenho ainda a glicólise para tentar salvar essa célula, rendendo um pouco de ATP, mas às vezes o suficiente para manter ela viva até que a situação melhore. Então, hoje, a preocupação aqui era mostrar por que eu preciso manter a glicemia. Bom, porque a glicose é um substrato energético muito versátil e o único combustível ou principal para um bom grupo de células. É só pensar também outra coisa. Olha quantas células eu tenho na epiderme. Então, a minha primeira barreira contra agentes químicos e biológicos do meio depende, para manter a sua estrutura e a sua funcionalidade, depende muito de glicose como substrato energético e também para aquelas outras funções citadas, né, dependendo aí da situação. Então, seguimos aí no estudo de metabolismo e bioquímica e obrigado por ter assistido.